Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos pela santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso meu maior Jesus Cristo. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, às leituras e comentários que estamos fazendo das lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 136, chamada Vivamos Calmamente, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, onde o apóstolo diz assim: que procurei viver sossegados. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o fio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criada por eles mesmos. Não queiram, assim, estar sossegados, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifícios as obrigações edificantes que o mundo nos impõe a cada dia em favor de nós mesmos. Essa lição é uma lição curtinha, mas assim, ela tem muitos ensinamentos, muitas reflexões importantes que ela nos traz. Ela tem primeiro essa ideia, né, do vivermos calmamente, que a gente vai falar, mas conforme a gente vai fazer a leitura, vocês vão percebendo que existem elementos outros em volta dela que nos trazem uma reflexão sobre o que é realmente esse viver calmamente. E é essa análise que a gente vai fazer, que muitas vezes a gente traça esse paralelo de viver calmo, é ter uma vida sem fazer nada, é ter uma vida tranquila, é ter uma vida de acordo com o nosso julgamento, aquela coisa do bem bom, né, aquela coisa da satisfação. E não, a verdade não é bem isso, muito pelo contrário. A gente vai ver que viver calmamente não tem a ver com a nossa não ação, com o nosso não fazer, muito pelo contrário. Viver calmamente tem a ver com o nosso estado de espírito, principalmente. Aí Emmanuel, ele começa a lição falando justamente sobre isso, quando ele fala assim: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhados contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, vamos primeiro analisar esses 4 parágrafos que Emmanuel nos traz. Primeira coisa é justamente o que Emmanuel fala na primeira linha, quando ele fala: viver sossegado não é poder ser na preguiça. Que é muito que a gente, às vezes, traça esse paralelo. Quando a gente fala que a pessoa é calma, que a pessoa é serena, que a pessoa é tranquila, tem muitas vezes a ideia de que a pessoa não está fazendo nada, de que a pessoa está no bem bom, de que a pessoa está desfrutando de algo. E, na verdade, a gente precisa tomar o cuidado com esse julgamento, porque realmente muitas pessoas acabam se escondendo atrás desses aparentes benefícios materiais que elas possuem, que elas têm momentaneamente, para elas não realizarem as ações no dia a dia das quais elas precisam fazer. E aí as pessoas muitas vezes se escondem através dessa condição monetária, ou às vezes um pouco mais favorável, através às vezes da beleza física, às vezes de uma posição social que a pessoa ocupe, para que ela não realize o trabalho da qual ela precisa fazer. Então, e aí muitas vezes a gente acha o quê? Que a pessoa ela está no bem bom, que a pessoa ela está vivendo a mil maravilhas. A pessoa acorda meio-dia, de frente, com o quarto de frente para a praia, está lá no bem bom. E às vezes não é isso. Como Emmanuel fala, muitas vezes dentro dela está escondido indefiníveis aflições, como ele diz no texto. Então, muitas vezes a gente não sabe.
Até porque, muitas vezes, a pessoa, o que ela tem hoje, como é material, pode ser que amanhã ela não tenha. Então, a gente precisa tomar um pouco com esse nosso cuidado, com esse julgamento, porque muitas vezes, como a gente vai lá, acorda 4 horas da manhã para pegar ônibus, metrô, para ganhar um salário mínimo e voltar, chegar em casa 8 horas da noite, às vezes a gente quer sair dessa nossa vida e ter a vida dessa outra pessoa. Mas essa outra pessoa, na verdade, ela está perdendo, no fim, a oportunidade que ela tem de crescimento, enquanto nós estamos movimentando. E isso é interessante a gente falar, porque o nosso corpo físico e a maioria da constituição das coisas físicas, materiais que existem, elas não nasceram para ficar paradas. É necessário um movimento. Quanto mais o nosso corpo, quando ele fica parado, estático, ele vai definhando conforme o tempo vai passando. Porque quis a sabedoria divina que o nosso corpo físico fosse feito para que estivermos em constante movimento, em constante ação, realizando constantes tarefas. Né? E então a gente precisa tomar um cuidado com esse julgamento, às vezes, que a gente tem, de que a pessoa que está completamente ao oposto da gente, não realizando nada, que ela é que está fazendo certo, que ela que está aproveitando a vida, e nós não. Muitas vezes é o contrário. E a gente vai ver o porquê disso. Então, é esse cuidado que às vezes a gente precisa ter, que a gente fala, eu queria ter a vida do outro, eu queria ter o que o outro tem. Gente, a gente não sabe. Até porque, muitas vezes, ela está perdendo a oportunidade da reencarnação e vai saber se ela, com o que ela tem, ela não está se endividando ainda mais perante as leis de Deus. Então, a gente não sabe. Então, essa calma, essa tranquilidade não tem a ver com o não fazer nada. Tem a ver com o que Emmanuel fala aqui no quarto parágrafo, quando ele fala assim, a paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, nós só vamos desfrutar da verdadeira calma, da verdadeira serenidade, quando nós estivermos quites perante as leis de Deus. E como a gente fica quite perante as leis de Deus? Justamente como a Emmanuel falou aqui, no trabalho, que a gente vai continuar lendo aqui na sequência da lição. Então, tem a ver com essa calma, essa tranquilidade, com essa serenidade que a gente tem perante os nossos trabalhos, as nossas atividades, em relação às leis de Deus. As pessoas não falam muito do paraíso, né? Do paraíso. Paraíso o que que é? É essa consciência em paz conosco mesmo. A gente pode estar no paraíso aqui na Terra, como a gente pode estar no paraíso lá na espiritualidade. Mesmo na espiritualidade, pode ser que a gente não esteja nesse paraíso. Se a gente se sentir muito endividado perante as leis de Deus, enquanto a gente não tiver uma oportunidade de quitar isso, de amenizar isso, a gente não vai se sentir em paz. E às vezes eu aqui, sabendo do meu esforço, do meu trabalho, do que eu estou procurando fazer, mesmo com com os meus defeitos, mesmo com as minhas limitações, eu estou dando o melhor que eu posso estar em paz comigo mesmo. Então, é essa a ideia de paz, essa é a ideia de serenidade que a gente tem que ter nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia. A consciência de que a gente está dando o melhor que a gente pode fazer. Vai haver momentos que a gente vai ter essa consciência, que a gente vai falar, nossa, eu dei o meu melhor, fiz aquilo que eu podia, e vai haver momentos que, pela nossa evolução, pelo nosso aprendizado, a gente ainda vai falhar. A gente não vai ser assim 100% do tempo, 100% das situações. Essa é a ideia que a gente precisa ter. Mas sabendo das limitações, sabendo o que a gente pode fazer, a gente vai trabalhando. Então, essa paz tem a ver com esse sentimento de quitação perante as leis de Deus. Quando eu estou lá na espiritualidade, de repente eu sei que na minha última encarnação eu dei o meu melhor, eu fiz aquilo que eu poderia ter feito, cumpri, ou pelo menos consegui adquirir um pouco dos compromissos, das virtudes das quais eu me comprometi lá na espiritualidade de desenvolver, eu vou estar em paz. Mas eu só vou desfrutar realmente dessa paz, dessa serenidade, dessa tranquilidade, quando eu estiver quites perante as leis de Deus. Então, o viver calmamente não tem nada a ver em termos das situações da nossa vida, quando a gente não faz nada, quando a gente está calmo, quando a gente está sossegado. Tem a ver com a paz da nossa consciência, de como nós estamos perante as leis de Deus. E a nossa santa oportunidade de estarmos equilibrando, nos ajustando perante as leis de Deus, é através do trabalho, que a gente vai ler aqui na sequência da lição. Emmanuel fala assim, se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Então, é através do nosso trabalho constante
que a gente vai alcançar essa serenidade, essa tranquilidade, que tem a ver com essa sensação de de darmos o nosso melhor onde estivermos, e estarmos em paz com as leis de Deus, com os acertos que precisamos fazer perante a ela. É essa a ideia. E nós temos a oportunidade de estarmos nos desenvolvendo, nos acertando perante as leis de Deus através do nosso trabalho, que é justamente essa movimentação que a gente faz. Que da sabedoria divina, que nós tivemos dentro de nós esse desejo de melhora de nós mesmos, das coisas, das situações que estão à nossa volta. Muitas vezes a gente não se questiona de algumas pessoas, poxa, a pessoa nunca está satisfeita com o que ela tem, né? A pessoa nunca está parada. Às vezes, isso é benéfico. O que a gente sempre fala aqui, a gente precisa tomar cuidado com os excessos. Há momentos onde a gente vai precisar realmente da tranquilidade, do sossego, da calma, da paz, do descanso. Né? E isso é necessário pela própria constituição do corpo físico. Não tem o nosso momento de dormir, o nosso momento de dormir é o quê? A hora, o repouso do nosso corpo físico. Então, ele é necessário, porque senão, se não fosse, a gente ficaria com 24 horas do tempo desligado. Então, é necessário esse descanso do corpo. Mas qual que é o problema? É sempre o exagero. A gente permanecer por tempo demais nessa falsa tranquilidade, nesse falso sossego. Do mesmo jeito que o trabalho em excesso, ele também prejudica. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, achar esse equilíbrio. Esse é o nosso desafio. Mas o trabalho, ele é necessário pela nossa constituição do nosso corpo, de estar sempre em movimento, e é através do trabalho que nós realizamos que a gente progride, que a gente consegue a evolução que a gente precisa, tanto no âmbito material da nossa intelectualidade e do nosso discernimento, né, que a gente tem do bem e do mal, quanto do lado espiritual através das virtudes. É através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa perseverança, que a gente desenvolve essas coisas do nosso lado material, não às vezes juntas ao mesmo tempo, mas é através do trabalho que a gente consegue desenvolvê-las. Muito do que a gente vê hoje é o resultado do trabalho de muitas pessoas no passado. Muito do desenvolvimento, por exemplo, da tecnologia, em termos do que a gente tem, da internet, meios de comunicação, meios de transporte, na medicina, tratamentos e curas para doença, e tantos outros exemplos que a gente poderia ficar aqui, a lição toda citando, eles são resultado do quê? Do esforço, do trabalho de muitas pessoas pensando no progresso em relação àquela determinada área. E a persistência, aquele esforço da pessoa ali naquele momento fez com que ela desenvolvesse, com que ela ajudasse no desenvolvimento da tecnologia, ou dos meios de comunicação, ou dos meios de transporte, ou tantas outras coisas. Então, é através do trabalho que a gente aprende, que a gente melhora, que a gente progride. Então, ele é um elemento fundamental. Não é à toa que os mentores, quando Kardec pergunta para os mentores sobre o trabalho, eles respondem: toda ocupação útil é um trabalho. Então, quando a gente vai, né, no centro espírita, a gente não tem o costume de falar que é trabalho, porque é uma ocupação útil, é um trabalho em relação à caridade que nós fazemos. Em tantas outras situações, em tantas outras coisas que a gente precisa fazer. A gente liga muito o trabalho à coisa material, né? Meu trabalho é quando eu recebo alguma coisa em troca daquela ação que eu estou fazendo. E não, qualquer coisa que eu esteja fazendo que é útil, é vista pela espiritualidade, pela lei de Deus, como um trabalho, porque isso no final vai me trazer benefícios, isso vai me trazer experiências, discernimento entre o bem e o mal, ao contrário das pessoas que estão paradas, porque as pessoas que estão paradas, entre aspas aqui, desfrutando desse momento aparente de benefícios que ela tem, elas estão deixando de realizar o progresso e o trabalho delas, escondidas atrás dessa situação benéfica que elas possam ter na matéria. E aí elas vão perder a sua oportunidade de crescimento e elas vão, no fim, atrasando a vida delas, atrasando o progresso delas. E muitas vezes que nós, com toda a dificuldade, estamos lá persistindo, nos esforçando, estamos adquirindo experiências, vivências. Então, é essa a ideia, é através do trabalho que cada um está onde a providência divina nos colocou, a gente vai se esforçando, a gente vai trabalhando, e essas experiências, essas vivências vão trazendo conhecimento, vão fazendo com que a gente vai agariando para nós discernimento, virtudes, que fazem parte da nossa vida. Então, a ideia que a gente tem é de a gente não estar parado, da gente poder estar trabalhando. O ser útil, o se sentir útil, muitas vezes, em relação à pessoa, é viver calmo, é se sentir sereno, porque você é aquela coisa da paz do espírito.
Muitas vezes, quando você fez algo para a pessoa, que você fez o melhor que você podia, você se sentiu útil, você foi útil para aquela pessoa e você está ganhando benefícios para você em relação a esse trabalho, aquela ação que você fez. Essa é a ideia, por mais simples que seja. Você ajudou uma senhora a atravessar a rua. Você foi útil para ela, ela vai ser agradecida e você vai receber os benefícios disso e as experiências das quais isso trouxe desse trabalho que você realizou. Essa é a ideia. Então, quanto mais movimento a gente estiver, a gente vai estar adquirindo para nós essas experiências e vivências que vão nos formar, que vão nos ajudar a sermos melhores. Essa é a ideia, é assim que parte o princípio da lei do trabalho, que a gente até, quem nos acompanha nos estudos do Espiritismo, a gente vai falar na aula que vem. Então, essa é a ideia que preside, né, que baseia a lei do trabalho, porque é ela, no final, como fala lá na lei do progresso, que é o final disso, o progresso é o quê? O resultado desse trabalho que a gente realizou. Mas para a gente chegar nesse resultado, a gente precisa fazer a nossa parte. E principalmente nós, que estamos no planeta de provas e expiações, o esforço e a persistência são coisas assim, fundamentais. Sem elas, a gente não consegue realizar o trabalho da melhor maneira como a gente deveria fazer. Aí, caminhando para o final, Emmanuel fala assim: o progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criada por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe a cada dia em favor de nós mesmos. Aqui, nesses últimos parágrafos, nessa lição, a gente pode fazer 3 rápidas reflexões aqui. Uma delas é justamente no parágrafo 9, o que Emmanuel fala aqui. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes essas pessoas que neste momento desfrutam de uma aparente calmaria, de uma aparente tranquilidade, por todos estarmos num planeta de provas e expiações, vai chegar o momento onde as aflições vão bater ali na porta. E essas aflições, muitas vezes, são um empurrão da nossa, que a vida nos traz, justamente para a gente fazer o movimento que a gente precisa para o nosso aprendizado. Então, muitas vezes, aquilo que num primeiro momento dói, aquilo que no primeiro momento machuca, que nos incomoda, isso, na verdade, vai trazer um benefício muito maior no futuro. Porque é através das aflições, como a gente até estudou no curso de Espiritismo na aula passada, a gente adquire as virtudes que vão me fazer um espírito melhor lá no futuro. Jesus, ele é o que é, e ele veio e realizou todo o trabalho que ele fez aqui. Por quê? Porque ele já tinha em si todas as virtudes desenvolvidas. Nós estamos, aos poucos, a cada encarnação e a cada situação da nossa vida, desenvolvendo um pouco dessas virtudes, para quando um dia a gente chegar no máximo, quando a gente conseguir alcançá-las, seremos como Jesus. Então, estamos ainda nesse trabalho, estamos ainda percorrendo esse caminho. Então, muitas vezes a gente chega à aflição como sempre o quê? Castigo de Deus. Ah, é eu que fiz coisa errada na vida passada e agora eu tenho que acertar. Sim, existe esse elemento corretivo, esse elemento educativo, mas muitas vezes é um chamado da espiritualidade através das aflições para que a gente acerte o nosso caminho, para que a gente coloque o nosso caminho no verdadeiro trilho, para que a gente não perca essa encarnação, para que a gente adquira virtudes, porque as virtudes é que vão me fazer uma pessoa melhor. Até porque as virtudes são adquiridas em quê? Em momentos adversos, nas aflições. Não são nas situações que a gente considera boa. Né? A gente não vai adquirir, por exemplo, a paciência em locais onde as pessoas concordam com a gente. A gente não vai adquirir a tolerância em locais onde as pessoas amam a gente. A gente não vai adquirir a fé se as coisas acontecessem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Percebam que é justamente nos momentos adversos que a gente tem a oportunidade da gente adquirir essas virtudes. Dando um exemplo meu particular, que aconteceu comigo, né? Quem acompanha aqui nos trabalhos da casa sabe. Ano passado eu tive que operar a perna. Fiquei 1 mês sem colocar a perna no chão. Então, durante aquele 1 mês, o que eu fiz? Eu tive que trabalhar a paciência, de saber esperar o momento certo, o tempo oportuno da recuperação, para que eu pudesse voltar depois a colocar o pé no chão. Depois que eu coloquei o pé no chão, qual que foi a outra coisa que eu trabalhei? A persistência, né? De você poder lá, com os exercícios da fisioterapia e de academia, poder voltar a ter o movimento da perna naturalmente. Então, eu saí dessa situação que, no primeiro momento, me trouxe dor, me trouxe incômodo, me trouxe revolta, saí dela com um pouquinho mais de paciência e trabalhei um pouquinho mais a minha perseverança. Então, é assim com todo mundo, em todas as dificuldades. Esse primeiro olhar que a gente tem, que é difícil,
Mas é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce, e é assim que a gente adquire essas virtudes para nós, que a gente possa trabalhando a cada situação, a cada dia, a cada encarnação na nossa vida. E aí a outra reflexão que a gente precisa fazer, que Emmanuel não fala dessas duas situações aqui explicitamente, mas elas estão aqui se a gente analisar. Uma delas é assim, quando ele fala vivamos calmamente, é muito interessante neste momento, onde parece que muitos de nós estamos prontos para brigar com qualquer pessoa que estiver à nossa volta. A gente está ali preparado, de capacete, armadura, espada, escudo. É só a pessoa discordar ou apresentar um ponto de vista diferente do nosso, a gente está pronto ali para brigar. E não, a gente não tem que estar nessa situação espiritual, se utilizando dessas energias, que são muito pesarosas, isso causam malefícios para nós, prejuízos para nós. Né? É saber respeitar o momento de cada um. É não ter essa ideia de que eu tenho que ter um inimigo. Muito pelo contrário, a gente está aqui mais para fazer amigos. As discordâncias, as divergências, elas são de acordo com o estágio evolutivo e a percepção que cada pessoa tem do mundo. Então, cada um enxerga de um jeito. Então, por mais que ao nosso julgamento a pessoa ela tem um julgamento ou está se apresentando de uma forma errada, vai chegar um momento que a vida vai, através das aflições, vai chamar ela para a realidade e ela vai ter o despertar dela. Não precisa sermos nós esse agente, porque muitas vezes quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente incomoda, a gente se intromete, a gente acaba desequilibrando a pessoa. Aí, ao invés de fazer um amigo, a gente está fazendo realmente um inimigo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente está num momento onde qualquer coisa a gente está brigando com os outros ou por coisas aí à nossa volta, né? Toda hora a gente quer ter um inimigo, é o governo, é o vizinho, é o síndico, é o cunhado, é a sogra, e não, a gente precisa estar serenos dentro de nós, equilibrados. A nossa luta é conosco mesmo, não é com o outro. É com as nossas falhas, com os defeitos que habitam na gente. Esse deve ser o nosso esforço, da gente vencer eles. O outro é o outro, deixam o momento deles. Então, esse cuidado que a gente precisa ter e não ficar buscando inimigos em relação às outras pessoas. Cada um está no seu momento. Nos esforcemos a vencer os inimigos que habitam em nós, que são as nossas más tendências. Isso sim merece um esforço nosso. E para terminar, uma coisa interessante, que também está aqui implícita, não claramente, mas de certa forma o Emmanuel comenta isso, é que muitas vezes nós nos escondemos através dessa falsa calmaria, através dessa falsa caridade, dessa falsa serenidade, para a gente não realizar o trabalho da qual a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente fica fugindo, ou muitas vezes a gente procura desculpas para a gente não realizar algo que vai trazer, em final, benefícios para a gente. Ah, eu não vou comprar tal coisa porque tal coisa é muito cara. Ah, eu não vou fazer tal viagem porque a viagem é muito cara. Ah, sabe, existem situações, muitas vezes, que a gente foge de experiências que vão trazer para nós benefícios e a gente se esconde atrás das dificuldades que existem no nosso dia a dia. E elas vão existir. Isso não vai mudar por um bom tempo ainda. Mas não é por isso que a gente não vai deixar de realizar o trabalho. Se fosse assim, então vamos trancar todo mundo dentro da nossa casa e não vamos sair, com a desculpa de que lá fora existe insegurança. Então aí a gente não vai trabalhar, a gente não vai fazer nada. Porque realmente, a partir do momento que a gente abre a porta de casa, até mesmo dentro de casa, mas a gente abre a porta de casa, pode acontecer alguma coisa. Mas por causa disso, por causa desse medo, a gente vai se esconder atrás desse medo, para a gente não realizar o trabalho que a gente precisa fazer, o discernimento, o questionamento, a reflexão que essa lição também traz. Porque muitos de nós, às vezes, estamos nos escondendo atrás dessas situações para a gente não realizar algo que vai fazer bem para a gente. Ah, eu não vou viajar porque está caro. Tá bom, mas aí você não viaja. O que vale mais para você como espírito eterno que você é? A experiência que você vai ter durante aquela viagem, as pessoas que você vai conhecer, os lugares que você vai conhecer, ou o dinheiro lá guardado na conta? É isso que a gente tem que ter, esse discernimento. E muitas vezes a gente deixa de fazer muitas ações na matéria, muitas coisas que vão trazer benefícios para nós, dando desculpa, fugindo e se escondendo atrás de situações que são normais na nossa vida. Lembremos, a gente precisa sim ter o nosso cuidado. A gente comentou isso na aula passada lá do curso de Espiritismo, né? Não é porque a gente é espírita que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não precisa se cuidar, que eu não preciso, que eu não vou lá trancar minha casa, fechar a minha janela, que eu não vou estacionar o carro em qualquer lugar, que eu não vou ficar andando com a carteira e celular na mão. Eu vou ter os meus cuidados. Mas aí eu confio mais do que isso, eu confio em Deus e Jesus.
Eu vou fazer o que está ao meu alcance, eu vou cuidar das minhas coisas de acordo com o que está ao meu alcance. Dali para frente é com Deus e com Jesus, com a espiritualidade. Eu faço a minha parte, eles vão fazer a deles. E assim eu vou sair para realizar o trabalho que eu preciso fazer, em qualquer área onde Deus e a espiritualidade me colocar. Essa é a ideia. E muitas vezes o quê? A gente fica fugindo, a gente fica se escondendo. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade. É essa a reflexão que a gente precisa ter. Às vezes o ser calmo, o ser tranquilo, no fim a gente está fugindo de uma responsabilidade, que a gente pode e a gente deve lidar com ela. E no fim essa responsabilidade vai trazer benefícios muito maiores no futuro. Então esse discernimento que a gente precisa ter, essa reflexão. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, muito interessante, onde ela tem muitos elementos para a nossa reflexão, mas fica principalmente isso. Essa ideia do quê? Que vivemos calmos, desfrutaremos da nossa verdadeira calma quando finalmente estivermos quites perante as leis de Deus. E para estarmos quites perante as leis de Deus, é necessário o nosso trabalho, é necessário o nosso esforço, a nossa persistência nos trabalhos do dia a dia, que eles vão trazer esses benefícios, esse discernimento, para que a gente possa continuar do bem, dando o melhor que a gente pode, aonde a providência divina nos colocou, visando essa melhora, essa evolução nossa, como seres eternos que nós somos. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá, então, que Deus de Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.